Último ano, boa tarde. Estamos aí com mais uma aula de história para os meninos que ficaram em casa, os demais que vieram à aula já tiveram essa oportunidade de fazer o exercício direitinho, as páginas do livro e as nossas páginas, como nós deixamos, na página 14 ainda uma parte para fazer, né? Então é o seguinte, o tio não vai dar resposta não, mas a gente pode fazer uma dica para você responder. Preste atenção, ó. Na página 14, por exemplo, onde nós falamos sobre clero, nobreza e servos, nós já fizemos a parte do clero e da nobreza. Faltou fazer a parte do servo, né? Então, para que vocês entendam, os servos eram aqueles que mais pagavam tributos, que mais pagavam impostos, como corvéia, talha, tostão de Pedro, entre outros. E o servo é aquele que era obrigado a ficar preso à terra. A gente vai ver aí no próximo capítulo, daqui a pouquinho, que o servo ele não vai mais ter essa obrigação à medida que o tempo vai passando e que ele vai ter o contato com outros feudos, né? Então, assim, com essa dica aí você consegue bolar uma resposta legal para o servo. Então é o seguinte, ó, a gente passou pela letra B da quarta questão, onde pergunta, né, diante dos abusos cometidos pelos senhores feudais, como reagiam os servos? Será que os servos reagiam conformadamente? Nem sempre. Apesar de haver uma ideologia da igreja dizendo que todo mundo tinha que obedecer, que Deus iria premiar aqueles que obedeciam e castigar os que não obedeciam, na Idade Média a gente percebe o seguinte, que o ser humano ele não ia se conformar em ser um servo a vida toda. E muitos deles se revoltavam. Então você pode começar assim. Teve muitas revoltas, né? Inclusive na França, onde era a região da França, né? Muitas pessoas, muitos servos queimaram plantações, só que eles foram reprimidos com muita violência, porque o pessoal da nobreza, eles tinham essa função, né, de reprimir a violência, de obstruir qualquer tipo de revolta. Na quinta questão, dando a dica para você responder, diz assim, ó, de que forma o legado romano e germânico ajudou na construção do sistema feudal na Europa? Essa questão é fácil, o tio já comentou algumas vezes sobre ela. É o seguinte, por parte dos romanos houve o colonato, tá bom? Por parte dos germânicos houve o comitatus. Beleza, tá ótimo. Então olha só, o colonato digamos, são as premiações por terra. Premiações por terra. Ou seja, em vez de pagar com moedas, o pessoal pagava com terras. Então um feudo era dado a outro, um pedaço de terra era dado a outro. E dessa maneira eles começavam a se organizar em meios agrícolas, em meios rurais, né? Então, quando eu falar em colonato, estou falando numa propriedade rural. O comitatus dos germânicos nada mais eram do que conselhos de guerreiros. Conselhos de guerreiros. Servia para quê? Para que todos tivessem a mesma honra, a mesma importância frente ao sistema feudal. Os guerreiros germânicos, guerreiros vikings, guerreiros alamanos, vândalos, entre outros, eles tinham a mania de pagar seus benefícios com altas riquezas, e essas riquezas eram dadas com terra. Então os guerreiros mais valiosos eram constantemente premiados com propriedades. Então, gente, isso aqui quer dizer assim, digamos que honra de guerreiros, honra de guerreiros. Aquela expressão palavra de honra, né, é uma expressão bem antiga, como vocês podem perceber. A honra da palavra de um líder. Faça isso para mim que você não te arrepende, a gente vai te pagar muito bem, enfim. Isso aí é a parte que vai falar dos comitados, aquele código de honra entre os guerreiros que foi muito importante nessa questão aí dos feudos também. Tá bom? Por isso nasceu aquele negócio de vassalagem e suzerania. Então vamos ver aí a quinta questão, né? Já falamos, vamos para a sexta. O que a sexta fala? Olha só. Identifique as estratégias utilizadas pela Igreja Católica para manter o controle ideológico sobre a sociedade feudal na Europa Ocidental. Então é o seguinte, a Igreja Católica tinha um papel interessante. A Igreja Católica, ela tinha o seu papel primordial de fazer com que as pessoas obedecessem à risca tudo que estava acontecendo. Então, ser da Igreja, fazer parte do clero, é
ter em mãos um poder teocrático muito grande, ou seja, ele ia dizer para o servo que o servo ia ser obrigado a obedecer, porque Deus determinou dessa maneira, Deus deixou desse jeito. Então o servo tinha que obedecer e não ir contra a vontade de Deus, ou seja, o Senhor é aquele que está lá no seu posto, que Deus colocou ele lá, ele nasceu daquela forma. Então é o seguinte, ninguém tem que questionar isso. A igreja funcionava dessa maneira, como uma espécie de lavagem cerebral. Então você coloca aí do jeito que for mais conveniente para você colocar na sexta questão, sempre considerando isso aí que eu falei na aula passada. Haviam as classes sociais e a igreja fazia parte de uma classe que ia ensinar as pessoas a obedecer. E a sétima questão diz assim: entre os séculos 8 e 11, os vikings realizaram várias excursões à Europa continental, saqueando e conquistando terras. Por quais motivos os vikings ficaram famosos? Os vikings ficaram famosos, digamos, principalmente pelo jeitão de guerreiro que eles tinham, né? Era um povo muito guerreiro, que colocava medo mesmo, né? Os vikings ficaram famosos pela sua dedicação ao mar, né? O comércio marítimo que eles faziam, conheciam muita gente. Os vikings ficaram famosos pelo seu politeísmo, que são aqueles deuses que nós conhecemos hoje, até o cinema se apropriou disso. Thor, o deus do trovão, Odin, o deus dos deuses, Loki, o deus da loucura e da trapaça, enfim, exemplos, né? E tantas outras coisas que nós falamos sobre os vikings. Quem tiver esquecido, o viking é aquele pessoalzinho do capacete engraçado. Eles ficavam dessa maneira, né? Hoje apenas folcloricamente eles usam isso, mas aqui de demonstrar sem erro e sem nenhuma dúvida que um viking, o que vinha naquela direção daquele pessoal era um viking. Nem sempre eles usavam capacetes assim, claro, é lógico que não, né? Mas grande parte dos guerreiros vikings tinha esse costume aí. Então, vamos para a oitava aqui, para a gente concluir a Alta Idade Média. Explique os aspectos da religião islâmica. Tá facinho, viu? Muito fácil. Quem criou o islamismo foi Maomé. Quem apareceu para Maomé foi o anjo Gabriel. Quem falou com Maomé? O anjo Gabriel. Qual o nome de Deus? Alá. Enfim, qual o livro sagrado? O Alcorão. O que significa Égira? Marca o início do calendário islâmita. Enfim, quantas vezes vocês têm que rezar durante o dia? 5 vezes. Tem que dar esmola? Tem. Enfim, são conhecidos por muçulmanos ou islâmitas. Eles invadiram a Península Ibérica. Tem muita coisa que você pode colocar aqui, de acordo com a explicação. Na dúvida, havia aquelas aulas que o tio explicou anteriormente, tá bom? Aqui tem as questões de vestibular, que não tem nem o que comentar muito sobre questão de marcar, porque senão vocês vão matar a charada logo de cara, né? Os que vieram presencialmente, nós até comentamos, deixamos que eles respondessem. Os que ficaram em casa, vamos ver se vocês conseguem, mas aqui está muito fácil, tá bom? A primeira questão diz assim: instituição das corveias criada de acordo com os domínios senhoriais no interior de cada um. Olha só, falou de corveia, aqui você começa a matar a charada. Quando corveia era um imposto que os servos pagavam, então aqui a única alternativa que fala de servidão ou de digamos, camponês é a letra D, tá bom? Aí você começa a matar a charada bem aí. Então tem as outras questões que eu vou deixar com que vocês façam para a gente comentar na próxima aula. E ainda a respeito dessa aula, a gente vai entrar na questão da Baixa Idade Média na página 17. Em classe nós falamos sobre ela e é bem interessante porque na Alta Idade Média o feudalismo era muito forte, né? Já na Baixa Idade Média o feudalismo começa a cair, enfim, a sua estrutura econômica e social começa a ruir. Isso não quer dizer que seja uma guerra, uma tragédia, não. Pelo contrário, o feudalismo ruindo, isso quer dizer que uma nova economia ia surgindo. Como nós entendemos nas aulas anteriores, o feudo era mais ou menos assim. Nós tínhamos aqui a fortaleza do senhor feudal, não é? Como vocês puderam ver naquelas aulas. Nós tínhamos aqui os campos cultiváveis, né? A agricultura, enfim, as plantações, as casinhas dos camponeses, né? Os casebrezinhos dos camponeses, eita da nação. Temos aqui do lado de cá, nós temos uma catedralzinha, que é para levar todo mundo para o céu. Enfim, essa parte aqui, tudo isso aqui fechado no movimento econômico, social e político, porque aqui é o pessoal do clero, aqui é o pessoal da nobreza, né, que morava no palacete.
e aqui é o pessoal que morava nas vilas, que eram os camponeses ou servos, tá bom? Então assim, considerando que todos eles viviam no regime fechado chamado feudalismo, tudo isso aqui é um feudo, tá bom? Isso aqui é um feudo, ó, tudo isso aqui. Então, o nome disso aqui é feudo por quê? Porque o sistema econômico, social e político é chamado de feudalismo. Beleza, isso aí todo mundo já sabe. Então olha só, só que chega um momento em que o pessoal começa a produzir excedentes, vamos dizer assim, está sobrando coisas. Esse feudo só produz melancia. Nós colocamos na classe hoje um exemplo da melancia. Todo mundo só ia comer melancia. Melancia no café da manhã, melancia no almoço, melancia no jantar, melancia no lanche, na merenda. Era só melancia. Suco de melancia, melancia doce de melancia, enfim, ninguém aguentava mais. Então, a moçada começou a organizar uma estratégia para ligar, digamos, um feudo a outro. Esse feudo aqui, por exemplo, era um feudo um pouco menor do que aquele outro ali. Porém, esse feudo fazia um produto que aquele não fazia. Esse feudo fazia abóbora. Nossa, vixe, que ótimo comer abóbora. Abóbora no café da manhã, abóbora no almoço, abóbora no jantar, abóbora na hora do lanche, abóbora na merenda. Eita, é abóbora demais. Então, olha só, é o seguinte, o que é que estava acontecendo? Esse feudo aqui resolveu, então, interligar por meio de estradas aquele outro feudo. E começaram a transportar em carroças, vamos dizer assim, grande quantidade de mercadorias. Encheu a carroça de melancia, né? E ia até aquele feudo, fazia troca por abóbora, e assim ia, digamos, variando um pouco o cardápio. O nome dessa troca a gente chama de escambo, tá bom? Então, uma das utilizações mercadológicas pós-feudalismo, a gente pode considerar isso como escambo. O que é escambo? O nome já está dizendo, na verdade não diz nada. Mas na verdade escambo é a troca de mercadorias sem a utilização de moedas, tá bom, pessoal? Sem moedas. Então o pessoal ia lá, trocava melancia por abóbora e vice-versa, e todo mundo ficava contente de boa. Só que um outro feudo mais adiante ali já conseguia produzir feijão. Uau, feijão. Feijão no café da manhã, feijão no jantar, feijão no almoço, feijão toda hora. Eita, ninguém aguentava mais. Então haveria a necessidade deles manter um contato com outros feudos. E o seguinte, quem ia fazer esse contato? Os pequenos camponeses e até mesmo nobres poderiam fazer essa trajetória. Por que nobre? Porque nobre era o cara que podia andar armado nesse tempo, né? Estamos falando de uma época perigosa também. Então o camponês ele ia, voltava com sua carroça cheia de mercadorias, fazia o escambo de lá para cá. Com o tempo esse camponês sumia, ninguém sabia para onde ele ia. De repente ele começava a morar numa outra estrada, ele começava a montar aqui uma barraquinha. Deixa eu colocar um pincelzinho mais claro. Ele colocava ali uma barraquinha para vender produtos, né? Ah, olha, eu tenho melancia, você quer? Oh, beleza, tenho abóbora, vamos lá. Ele colocava sua barraquinha aqui no canto, sua barraquinha acolá e por aí vai. As barraquinhas iam aumentando, né? E começava, aqui já vende um docinho de melancia naquele canto, do lado de cá vende um docinho de abóbora, enfim. O pessoal gostou tanto que com o tempo estavam fazendo umas casinhas ali ao redor, sabe? Estavam fazendo ali uns casebrezinhos de pedra, de tijolo. Estavam morando nesses feudos fora do controle direto. Eu digo controle direto, que a gente vai ver que, não tinha, que com o tempo eles iam ter que pagar alguma coisa para o nobre. Então é o seguinte, a própria igreja começou a se organizar aqui nesses pedaços aqui. Bota uma catedralzinha ali, menino. De repente paga um dízimo pega aí um dízimo desse pessoal, né? Enfim, vai pegando aí um dízimo desse pessoal. Então o que estava ocorrendo era isso, ó, barraquinhas sendo montadas, pessoas trabalhando aí ao redor dessas feiras medievais, viu, gente? Essas feiras medievais que cresceram tanto que o pessoal começou a morar nas adjacências ali enfim, olha só, já tinha a igrejinha para cobrar imposto. De repente o nobre dizia: opa, esse pedaço de terra aqui pertence aos meus domínios. Se esse pedaço de terra pertence aos meus domínios, eu vou ter o direito de cobrar o imposto daquela barraquinha bem ali. Então começou a malandragem da cobrança de impostos, foi aumentando à medida que as barraquinhas iam se transformando em casas, palacetes, e começou a ser chamada de início pejorativamente de
Burgos. Olha só que interessante. Olha só, fulano, você mora onde? Você mora no palacete ou você mora no meio do mundo aí, nesses burgos da vida? Credo, Deus me livre de morar em burgo. O pessoal dos burgos são sujos, são nojentos, não sei o que, mas eles gostam de uma graninha. E começava a circular nesses burgos, as moedas começavam a circular nas moedinhas, e esses burgos iam crescendo cada vez mais. E as classes mais ricas começaram a ser chamadas de burgueses, né? Vixe, professor, se era pejorativo, então o burguês é apelido de quem mora em burgo, né? Exatamente. Com o tempo essa classe começou a ser dona dos meios de produção e iam começar a questionar esses feudos e iam começar a entender o seguinte: olha só, é melhor ter um rei do que ter esse monte de gente aí só cobrando imposto à toa. Então com o tempo eles iam organizar isso aí também. Então, gente, na Baixa Idade Média, a gente está falando de Baixa Idade Média agora, tá bom? Foi o tempo em que houveram, digamos assim, houve uma baixa muito grande no sistema feudal e começou a gerar um novo sistemazinho que estava surgindo aqui. Isso com muito tempo. Na próxima aula a gente vai ver o seguinte: na próxima aula a gente vai ver que esses feudos começaram também a se interessar por mudanças. E assim, eles começaram a questionar que só melancia não estava mais dando nada. Então eles começaram a fazer a rotação de culturas, começaram a investir esse pedaço vai descansar por um tempo, vamos plantar melancia aqui, arroz naquele pedaço e feijão nesse outro, para isso dar certo. Aí é o seguinte, quando o pedaço cansava, eles iam plantando, é a chamada rotação de cultura. A gente vai ver isso na próxima aula. Então, nessa aula de hoje foi só para mostrar para vocês o que a gente viu na aula, em classe. Tá bom? Se você está em casa aí, tá sossegadão aí, tranquilo, acessa aí essa aula, vê direitinho, na dúvida deixa um comentário que eu te respondo. Então, saúde a todos, paz. Valeu, pessoal, até amanhã. Amanhã tem mais, tá? Tchau.